Você está pensando em comprar o primeiro imóvel? Quer entender melhor como é que funciona o financiamento imobiliário? Ou você já possui um imóvel e deseja fazer uma reforma, mas não sabe quais linhas de créditos existem? No Conexões Imobiliárias desta semana, vamos tirar as dúvidas sobre financiamento imobiliário, taxas de juros, análise de crédito, documentação exigida e também conhecer as opções para quem pretende construir ou reformar um imóvel. Eu recebo aqui no estúdio da TV Ceará o superintendente de habitação da Caixa Econômica Federal em Fortaleza, Luiz Gurgel. O programa já está no ar. Comprar um imóvel, muitas vezes, é um dos maiores investimentos na vida de uma família. Então, a gente precisa entender hoje, com esse programa, Luiz, o que é o financiamento imobiliário, de uma forma, assim, simples. Olá, Mirela. É um prazer estar aqui com você. Tenho certeza que será muito proveitoso. É um assunto que gera dúvida em muitas pessoas e a gente está aqui para esclarecer, levar essa informação com transparência e clareza para toda a população. Financiamento imobiliário é uma modalidade de crédito que possibilita o nosso cliente, assim a gente chama de mutuário, né? Fazer a aquisição do imóvel, quer seja novo, quer seja usado, quer seja para fins residenciais. E também existe financiamento de imóveis comerciais. Então, tanto faz ser novo como usado, residencial ou comercial, todos esses produtos podem ser financiados com financiamento habitacional, né? Ele tem como premissa, é uma modalidade de crédito, ele tem uma premissa básica, aprovação de crédito do cliente. E nessa modalidade específica, quando se fala de financiamento habitacional, é necessário que também esse imóvel ele tenha a sua legalidade, digamos assim, ele seja verificado pela Caixa, a sua aceitação, né? E a Caixa verifica critérios de habitabilidade, como também a situação jurídica desse imóvel. Então, sob esses dois pilares, né, análise do imóvel e análise do crédito, a gente possibilita fazer a operação. Quais são as principais modalidades do financiamento imobiliário hoje? Mirela, a gente divide hoje financiamento imobiliário em duas grandes modalidades, que o que diferencia uma da outra é o funding, né? A gente tem as operações, a fonte de recursos, tá? Que a gente utiliza para fazer essa operação de crédito. A gente tem as modalidades com recursos do FGTS, tá? E tem as modalidades que são financiadas utilizando recursos do SBPE. SBPE é uma sigla, Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos. O que difere uma da outra sob a ótica do cliente? Tá? As condições para o cliente acessar as modalidades com recursos do FGTS, existe um regramento específico, né, que leva em consideração valor máximo do imóvel, valor máximo da renda familiar daquela família que está fazendo a aquisição, adquirindo, né? Então, de acordo com essas premissas e alguns outros detalhes, como, por exemplo, se é ou não o único imóvel dele, esse cliente, esse mutuário, ele vai poder utilizar os recursos do FGTS nesse financiamento ou do SBPE. Para que isso fique mais claro e mais didático para quem está assistindo a gente, né? Eu sempre recomendo a Caixa no site dela, www.caixa.gov.br, né? Ela tem um simulador de habitação bem intuitivo, simulador reformulado há pouco tempo, e que o cliente, ele, de uma forma intuitiva, ele vai preenchendo os dados dele e o próprio simulador ele vai direcionando ele de acordo com as respostas que o cliente fornece para uma ou outra modalidade. Lá também ele consegue obter já uma simulação, e essa simulação é uma simulação real da condição que esse cliente vai ter de financiamento. Tá? Importante destacar também que além do site, Mirela, tem o app, o Habitação Caixa. Ou através do site, ou através do app, ou através de uma das nossas agências. Qualquer cidadão, qualquer brasileiro, qualquer pessoa que tiver interesse em fazer uma simulação dessa, procura esses canais, procura esses caminhos que vai ter lá de uma forma muito clara. E além da renda, quais são os fatores que influenciam para a aprovação do financiamento? Porque todo mundo se preocupa muito com a renda. Sim. Perfeito, Mirela. A renda é um parâmetro, né? Mas o agente financeiro, o banco também, ele analisa o endividamento dessa família, né?
quando se fala de renda, a gente fala de renda familiar. Se é esposa, companheiro, companheira estão adquirindo um imóvel, a gente considera a renda dos dois. Mas também consideramos o comprometimento dessa família no sistema financeiro, né? Através de dados obtidos, extraídos do Banco Central. Então, é feita uma análise de capacidade financeira dessa família em assumir aquele encargo, aquela nova prestação. Porque, às vezes, a pessoa ela não tem, vamos supor, carteira assinada. Às vezes é um autônomo, é um MEI. Então, como é que fica essa questão da renda, essa composição? Essa é uma realidade, Mirela. A gente tem, sim, hoje, cada vez, assim, existe um grau de informalidade na sociedade, na renda da população, e a gente tem instrumentos que possibilitam a Caixa analisar a renda dessa família. Existem uma série de documentos que podem lastrear ou comprovar essa renda informal. Extratos bancários, faturas de cartão de crédito e alguns outros documentos que podem embasar essa análise de renda informal. Não é pelo fato do cliente ele não ter uma renda formal, uma carteira assinada, que é inviável ele comprar. Pelo contrário, né? É viável sim, desde que a gente esteja munido, instruído de documentos que possam permitir o banco, a Caixa, fazer essa análise de renda. E com relação a, como é que eu posso dizer, a garantia, assim, muitas vezes o cliente, ele se sente muito seguro com a questão do banco em si, né? Porque, assim, é um patrimônio de uma vida inteira. Sim. A maioria dos brasileiros consegue comprar um imóvel uma vez na vida. É uma realidade. Então, essa questão da segurança do patrimônio, de você entender que aquela decisão ali é cercada é segura, como é que isso se dá na prática? Você trouxe um ponto importante. Os nossos financiamentos, tanto no SBPE como no FGTS, eles podem ser feitos em até 35 anos. Então, você tem um prazo de pagamento bem elástico, tá? E você também tem um critério de análise do banco sobre o imóvel que está sendo financiado. A Caixa, ela faz a verificação de habitabilidade do imóvel. Se o imóvel está sendo financiado pelo banco, significa que esse imóvel ele está regularmente matriculado no cartório de registro de imóveis. Existe uma matrícula desse imóvel, afinal, isso vai ser a garantia da Caixa, né? A Caixa faz a alienação fiduciária, né, desse imóvel, fica como garantia da Caixa e por isso que é feita a verificação. Existe uma etapa no processo de financiamento habitacional que é a avaliação de engenharia. Nessa avaliação de engenharia, a avaliação técnica, né, que a Caixa avalia essas questões legais do imóvel, como também atribui um valor de avaliação a esse imóvel, que será o valor da alienação da Caixa, tá? Então, se um cliente está comprando, se esse imóvel está sendo financiado, você tem uma segurança que esse imóvel está regularmente matriculado, que esse imóvel não tem ônus, que esse imóvel não há impedimentos nessa aquisição do mutuário com esse imóvel. Como é que estão as taxas de juros hoje? Cara, importante essa pergunta. Hoje a gente tem a partir de 4% ao ano de taxa de juros quando a gente fala das operações com recursos do FGTS. Importante destacar que essas operações com recursos do FGTS, elas são divididas em 4 faixas. O que determina se um cliente vai estar enquadrado em uma ou outra faixa é o valor da renda dele e o valor do imóvel. Essas operações, elas partem uma taxa de 4% ao ano. E comparando com outras instituições bancárias? Olha, a Caixa tem a liderança desse mercado, né? Hoje o share habitacional da Caixa, da carteira habitacional, é 68%. Nós atingimos a marca de R$1 trilhão. Então, nós temos a maioria do mercado. A Caixa opera também a grande maioria das operações com recursos do FGTS, se consolidando aí como a principal protagonista desse mercado. Quanto tempo mais ou menos hoje está demorando o processo? Mirela, existe a condição de ser feito um financiamento desse em uma semana. Em uma semana há condição de ser feito um financiamento desse. Hoje o prazo médio a gente está girando em torno de 14 dias.
fala as fases dos processos, desde o início... As etapas de um processo de financiamento habitacional, eu vou pegar como exemplo aqui o imóvel novo, tá? O imóvel que teve a sua obra financiada pela Caixa, tá? A gente tem mais de 100 obras hoje com financiamento à produção da Caixa, aqui em Fortaleza e região metropolitana. Então, nós temos uma oferta de imóveis muito grande nessas condições. E eu vou pegar um imóvel oriundo, fruto de um financiamento à produção, como exemplo aqui, tá? E eu vou citar quais são as etapas. Primeira etapa, aprovação do crédito do cliente. Essa aprovação do crédito através de uma das nossas agências ou através dos correspondentes bancários, tá? Uma vez feita essa aprovação de crédito e você fornecendo a documentação para o correspondente bancário, ele submete esse processo a uma etapa de conformidade, que é uma verificação documental interna, tá? Esse processo leva entre 24 e 48 horas. Se essa unidade que você está adquirindo, ela foi financiada pela Caixa, a etapa de avaliação de engenharia é dispensada, porque a gente já avaliou essa garantia anteriormente. Então, você já vai para a etapa de geração de contrato. Gerou o contrato, para gerar contrato é preciso verificar as questões do ITBI, dos impostos de transmissão, né? Eu tendo esse imposto de transmissão, o crédito aprovado do cliente, já gera a minuta do contrato para o cliente assinar. Cliente e vendedor, né? Assinar. Existe a possibilidade também de aquisição e construção? Existe. Nós temos duas modalidades, né? Aquisição de terreno e construção e a construção em terreno próprio. O que são essas modalidades e o que difere uma da outra? São modalidades que permitem você executar a sua obra, tá? A Caixa faz a liberação dos recursos por medições, né? Por parcelas do cronograma que você pactua junto à Caixa. O que difere aquisição de terreno e construção em terreno próprio é algo que o próprio nome da modalidade já distingue. Uma, você vai executar a obra em um terreno que já é de sua propriedade. Já tem um lote urbano, um lote residencial. Eu vou elaborar um projeto, vou aprovar na Caixa, eu vou aprovar meu crédito na Caixa. Você pactua um cronograma dessa execução dessa obra junto à Caixa e a Caixa faz as liberações de acordo com as verificações de evolução da obra, tá? E aquisição de terreno e construção é no caso que o cliente ele ainda não tem o terreno. Então, ele inclui o valor da aquisição do terreno nesse projeto e é feito o financiamento da mesma forma, sendo que nessa modalidade, a liberação do recurso do terreno para o vendedor do terreno, ela é feita de uma única vez, né? Ela é feita de uma forma imediata após o registro do contrato, o vendedor do terreno recebe o recurso e aí, a partir dali, a minha relação contratual é só com o mutuário que está fazendo a construção do imóvel. O cliente terminou a obra, ele faz a verbação da construção, apresenta a documentação para a Caixa, mostrando que essa obra foi regularizada, que é uma obra que está averbada na matrícula, e o financiamento segue o seu fluxo normal. Começam as amortizações e ele vai pagar aí durante 30, 35 anos, em até 35 anos que o produto permite. Você está gostando da nossa entrevista? A gente vai para um breve intervalo, mas é rapidinho, não sai daí que a gente volta já. Há 25 anos, a Apoena Faculdade e Cursos Técnicos oferece mais de 15 cursos, entre técnicos e de graduação. A instituição de ensino tem como missão oferecer serviços educacionais que contribuem para a empregabilidade e renda das pessoas. Mais de 30 mil alunos já passaram por aqui. A Apoena Faculdade e Cursos Técnicos possui valores como simplicidade, foco no aluno, trabalho em equipe e ética. A educação profissional está ao alcance de todos. Voltamos. Existe um percentual máximo da renda que pode ser comprometida com o financiamento? Mirella, o agente financeiro, o banco, ele analisa renda versus endividamento. Então, a gente entende se aquela nova prestação, a prestação daquela aquisição, daquele financiamento, se aquela renda daquela família comporta. É feita essa análise, considerando também o endividamento dessa família no mercado, em outros bancos. E existe limite para o valor do imóvel ser financiado? Com recursos FGTS, o valor máximo do imóvel é de R$600 mil, tá? A partir daí, você pode financiar com recursos do SBPE, e aí não tem um valor máximo do imóvel. É a capacidade de pagamento do cliente.
Uhum. Aí você fala muito do FGTS, tanto a gente pode usar para dar entrada, como também para amortizar as parcelas, as prestações? Sim, os recursos do FGTS, se o cliente for elegível, existem alguns critérios para exigibilidade do cliente em utilizar FGTS, né? Ele pode utilizar como parte da entrada, como um complemento da entrada, ou como amortização das prestações. Quando é feita essa amortização das prestações, se saca, reserva-se um valor da conta do FGTS do cliente e aplica-se nas próximas 12 prestações, respeitando, importante destacar esse ponto, Mirelle, sempre respeitando que o uso do FGTS na prestação deve ser no máximo de 80% do valor da prestação. Por exemplo, se a prestação do cliente é R$1.000 por mês, né, eu posso utilizar até R$800 em cada prestação, nas próximas 12, com recursos do FGTS. Em síntese, eu pego R$800 vezes 12, eu vou ter R$9.600. Eu utilizo da conta FGTS dele R$9.600, e esses R$9.600 que eu saco da conta FGTS dele, eu vou usar essa expressão, saco da conta, né? Será aplicado R$800 todos os meses durante as próximas 12 prestações. O cliente ele pode fazer isso uma vez ao ano, utilizar o FGTS na prestação. Uhum. E com relação às faixas do programa, faixa 1, faixa 2, faixa 3, o faixa 4 veio como uma novidade e hoje está responsável pelo mercado imobiliário tão pulsante aqui em Fortaleza, na região metropolitana. A gente tem acesso aos dados que são divulgados pelo Sindicato do Setor da Construção Civil mensalmente. Sim. Que o Sinduscon faz esse encontro com a categoria e com os corretores de imóveis também. E a gente vê disparado, porque eu não estou com esse dado aqui específico, mas a gente vê disparado, não só de VGV no padrão econômico de imóveis, mas também lançamento por padrão. Enfim, ele tá, assim, realmente muito pujante. O faixa 4, que a gente também chama de classe média, ele possibilita financiamento para as famílias com renda de até R$13.000 e o valor do imóvel é de até R$600.000. Então, você tem um universo muito grande de famílias adquirindo imóveis com essa faixa de renda e imóveis com essa configuração, digamos assim. Então, ele veio como uma novidade ao programa, né, complementando as faixas que já existiam, né, que é a faixa 1, faixa 2 e faixa 3. E, num passado mais recente, surgiu o faixa 4 classe média e, recentemente, inclusive, ele teve um aumento da renda máxima, que era R$9.600, passou a ser até R$13.000. São muitos números, mas eu acho que quem está em casa quer saber exatamente com relação à renda e ao valor do imóvel, faixa 1, faixa 2, faixa 3, faixa 4, para saber onde é que ele pode ser incluído, vamos dizer enquadrado, assim. Enquadrado. Né, não, perfeito. Isso. Então, faixa 1, ele permite financiamento de imóveis de até R$275.000 para famílias com renda de até R$3.200. E aí, depois a gente tem o faixa 2. O faixa 2 permite famílias com renda de até R$5.000 e imóveis também de até R$275.000. Na sequência, a gente tem o faixa 3. Se o cliente ele não estiver enquadrado numa dessas duas faixas, a gente tem o faixa 3, que são famílias com renda de até R$9.600 e os imóveis de até R$400.000. Ultrapassou R$9.600 de renda ou R$400.000 o valor do imóvel, a gente tem o classe média, que é o faixa 4, que vai permitir famílias, como eu trouxe aqui anteriormente, com renda de até R$13.000 e o teto do imóvel de R$600.000. Eu ganho R$20.000, Luiz. Então, você vai para o SBPE. E aí você não tem um teto do valor do imóvel, nem um teto de renda. A capacidade de pagamento do cliente que é o principal balizador do máximo dessa operação. Uhum. E o crédito imobiliário, ele também pode ser utilizado para reforma, para melhorar um imóvel que já existe? Sim, nós temos um programa, que é um programa de reforma, né? É um programa que permite o cidadão, a família, o nosso cliente, o mutuário, promover reformas
de quaisquer natureza no seu imóvel. A melhoria de um banheiro, aumento de um quarto, aumentar um cômodo na sua residência. Esse produto, esse programa, né, que foi criado também recentemente, ele permite ao cliente financiamento dessa reforma em até 72 meses, com taxa de juros de 0,99. Tá? O cliente também pode acessar o site da Caixa, lá ele tem as informações sobre essa modalidade. É interessante trazer aqui que nessa modalidade a Caixa ela não vai exigir uma garantia adicional do cliente para essa modalidade. O cliente é feita análise de crédito desse cliente, o cliente uma jornada de autoatendimento através do aplicativo. Tá? O cliente ele fotografa ali o banheiro. Vamos trazer que o cliente quer fazer uma reforma do banheiro, Mirelle. Ele fotografa ali o banheiro, ele diz as intervenções que ele quer fazer, instalação hidráulica, instalação elétrica, revestimento e etc. E quando é conduzido o processo dele, quando é aprovado, é liberado 90% do recurso dessa operação na conta do cliente. O cliente, então, ele vai comprar o material, pagar a mão de obra, vai executar essa reforma, né? Quando ele conclui, ele faz a fotografia do serviço finalizado e a Caixa libera os outros 10% dessa operação e o cliente vai poder pagar em até 72 meses. Hoje, no Ceará, existem mais de 13 mil profissionais do mercado imobiliário em atividade. Qual a importância do corretor de imóveis no financiamento imobiliário, nesse setor? O corretor é um grande parceiro. Você trouxe um número que eu até desconhecia, que eram 13 mil profissionais, interessante. Mais de 13 mil profissionais, né? A grande maioria das transações imobiliárias, elas são permeadas, elas são conduzidas por profissionais, por corretores de imóveis, né? Então, muitas vezes, o primeiro contato do cliente nesse processo, ele é com o corretor de imóveis, né? O corretor de imóveis, ele, além de promover a venda, quando ele explica para o cliente ali as condições que um cliente pode ter, as opções que ele tem de financiamento, muitas vezes aquilo catalisa o processo de venda, acelera o processo de venda. Então, conhecimento para o mercado, conhecimento do corretor de imóveis sobre as modalidades de financiamento, sobre o que os bancos têm, especificamente a Caixa tem para ofertar para o cliente, é importantíssimo. É tanto que eu, na minha atividade profissional, eu sempre estou em contato com o mercado de corretores de imóveis, com as houses das construtoras, né? É comum promovermos atualizações, promovermos contatos, conversas, diálogos com o mercado. E aqui me coloco à sua inteira disposição também para estreitar essa parceria com essa classe, essa categoria profissional, que é tão importante nesses números que eu trouxe, né? Como eu destaquei para você, atingimos a marca de 1 trilhão de crédito habitacional. E boa parte disso teve sim a participação do corretor de imóveis. Onde é que o corretor de imóveis pode buscar conhecimento? De repente, ele acabou de receber o seu registro profissional, todos os meses a gente tem uma solenidade de entrega de carteiras, acredito que no mês passado foram 120 novos profissionais que ingressaram no mercado, a gente está tendo essa média todos os meses. Onde é que ele pode buscar esse conhecimento, essa informação, para de repente ele virar um especialista em financiamento imobiliário, em imóvel econômico? Mirelle, eu sempre trago, eu já até nosso bate-papo aqui eu trouxe algumas vezes falando do site da Caixa. A gente tem uma preocupação em mantê-lo sempre o mais didático, o mais atualizado, o mais interativo possível com a sociedade, com a população. Lá a gente tem um portfólio de produtos da Caixa, tanto do crédito habitacional, reforma e todos os produtos que a Caixa tem no nosso balcão. Importante também eu destacar aqui para você que toda a nossa rede de agências está disponível e apta a operar as modalidades de crédito habitacional. Então, o corretor, a pessoa que deseja alguma informação pode acessar o site, pode acessar o app ou pode procurar qualquer uma das nossas agências no Brasil. E, além disso, nós ainda temos os correspondentes bancários. Aqui no Ceará, nós temos mais de 300 correspondentes bancários, correspondente bancário Caixa, que são habilitados
a conduzirem o processo de financiamento habitacional. Então, a gente tem toda essa estratégia, esses canais de atendimento ao cliente, ao corretor, a quem buscar uma informação sobre os nossos produtos. Você tocou num ponto muito importante, porque às vezes o próprio cliente confunde correspondente imobiliário com corretor de imóveis. Acha que, eu não preciso procurar um corretor porque eu já estou com o meu correspondente imobiliário. Ou às vezes até o correspondente imobiliário fazendo, vamos dizer, a função do corretor de imóveis sem selo. Então, assim, na verdade é uma parceria. Sim, o correspondente bancário, ele tem um papel perante esse processo que é conduzir o processo de crédito habitacional. O corretor ele já tem o papel de fazer a transação, intermediar a transação imobiliária. Cada um tem o seu papel delimitado nesse processo, embora ambos se completem, né? Então, é importante a gente destacar que o correspondente bancário, ele é correspondente bancário Caixa, né? Ele é um profissional que possui um contrato de prestação de serviços com a Caixa e ele está ali representando a Caixa. Perfeito. Quero te agradecer pela presença aqui. Se você achou que falta dar mais alguma informação para quem está nos assistindo, de repente, quer realizar esse sonho em 2026, por que não, né? Enfim, a gente realmente conseguir, de repente, até pensar em um evento para os corretores de imóveis, lá no auditório do Cresce, mas se faltou algum ponto, essa é a hora. Perfeito, Mirelle. Primeiro, colocar a Caixa à disposição de todo o mercado, de você, do Cresce, de todo o mercado. Tá? Nosso trabalho é um trabalho complementar, vocês transacionam imóveis, né? Permitem a transação de imóveis e nós fazemos o financiamento. Então, é um papel complementar. Tá? E segundo, dizer para o telespectador, para o ouvinte, Mirelle, que uma vez ele tendo a regularidade cadastral, idoneidade cadastral, tendo escolhido o imóvel, tendo a condição de pagar, tendo a comprovação de renda, quer seja formal, quer seja informal, esse sonho é plenamente possível de ser realizado. Procura um desses canais que eu trouxe aqui anteriormente, aí eu repito, faço questão de repetir, o site da Caixa, o app Habitação Caixa, a nossa rede de agências ou a rede de correspondentes. A hora é agora. Hoje a gente fica por aqui. Obrigada por nos fazer companhia até agora. Semana que vem a gente está de volta. Tchau.